E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos bastante barulhinhos internos e externos também, porque a mini funcionária tá indignada, porque ela quer mais Fini e acabou o Fini. E ela tá dando o piti dela. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Não sei qual história eu vou postar hoje, porque eu ainda não gerei o áudio, mas eu já fiz a correção. Eu acho que eu fiz, né? Porque às vezes eu dou uma viajada na maionese e sempre deixo alguma coisinha lá do chat GPT. Acontece nas melhores famílias. Eu acredito que todo mundo aqui já errou no seu trabalho, ou vai errar ainda. E é do ser humano, né? Eu fico muito agradecida quando vocês veem esses erros e apontam e eu consigo corrigi-los. É muito bom pra mim ver que vocês gostam do meu trabalho e querem me ajudar, entendeu? Gente, não se esqueçam de comentar o vídeo, tá? De pá. Eu sei que é chato eu ficar falando isso sempre, mas eu tenho que falar porque se eu não falar, vocês se esquecem. E se vocês se esquecerem, eu fico a ver navios aqui. Para quem quiser assistir mais histórias e achar que as que tem aqui nesse canal são poucas, te indico ir lá no Retcons e Afins, que é o outro canal, que é meu também. E lá tem mais de 300 histórias. Gente, eu vou criar uma playlist porque eu fico com preguiça, sabe? Eu tenho que criar essa playlist, mas me dá uma preguiça, sei lá, uma preguiça mesmo, sabe? Mas eu vou criar, eu vou me vigiar nessa parte. Então, um beijo, não vou ficar falando mais e até logo. Após a queda da família Reed do poder, Armando Reed foi diagnosticado com ela. Saí do exército, peguei dinheiro emprestado com agiotas e carreguei sozinha o peso da vida restante de Armando. Por 5 anos, fui espancada por cobradores de dívidas até minhas costelas estalarem. Mesmo assim, não conseguia gastar dinheiro com analgésicos. Desmaiei a caminho do trabalho. E ainda assim me forcei a continuar. Cada dólar foi usado para manter Armando vivo. Até que um dia, enquanto trabalhava como garçonete em um hotel 5 estrelas, vi Armando, que deveria estar preso a uma cadeira de rodas, me esperando em casa, em pé, alto, com um uniforme militar impecável, com ombreiras reluzentes, conversando tranquilamente com seus antigos subordinados. Um deles disse: General Reed, você está fingindo ela há 5 anos. Para pagar seu tratamento, Carolina quase trabalhou até a morte. Isso não é punição suficiente? Armando soltou um riso bufante. Acho que sim. Se Carolina não tivesse sido tão teimosa, se não tivesse levado Heath à depressão, eu não teria precisado encenar a queda da família e fingir uma doença terminal. Heath foi transferida para uma base militar em Washington, D.C., para uma promoção. Ela finalmente está se sentindo melhor e concordou em perdoar Carolina. Em breve, vou pedir para a equipe médica organizar uma recuperação milagrosa. Então, Carolina pode voltar para as Forças Armadas. 5 anos de dificuldades deveriam tê-la ensinado o que é obediência. Seu antigo subordinado soava inseguro. Mas ela é uma doença terminal. Como você pode se recuperar? Ela vai realmente acreditar? Armando sorriu, confiante. Eu mesmo criei aquela garota idiota. Quando foi que ela duvidou de uma palavra minha? Heath é órfã de um mártir, sensível e frágil. Carolina é mais velha e deve ser compreensiva. Fiz tudo isso para o bem dela. Vou compensá-la. Um dia. Abaixei a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente no chão. Mas Armando, sussurrei. Não temos algum dia. Sua doença era falsa. Mas a minha não. O vento frio soprava pela janela, congelando o ar. Fiquei ali como uma boneca sem vida, suportando o lento e torturante desmoronar de uma fé que me sustentou por 5 anos. Tudo em que eu confiava estava desmoronando, rasgando meu coração em pedaços. O companheiro de Armando, Darren Griffin, suspirou. Você é implacável, eu admito. Você criou Carolina, e ela era a atiradora estrela mais jovem do distrito. Mas por você, ela saiu do serviço sem hesitar. Mal na casa dos 20 anos e já parece desgastada. Outro dia, ela veio até mim tentar pegar $800 emprestados para sua medicação importada. A expressão de Armando escureceu imediatamente. Você deu a ela? Darren balançou a cabeça impotente. Com suas ordens, eu não ousei. Ela ficou do lado de fora do meu dormitório a tarde toda, até desmaiar por causa da hipoglicemia. Eu nem tive coragem de ajudá-la a levantar. Ela acordou eventualmente e tropeçou para longe, encostando-se na parede. O que Darren não disse foi que, naquele dia, eu apontei minha pistola de serviço para a cabeça. Eu disse a ele: Darren, tem uma bala aqui. Se você não me emprestar o dinheiro, eu puxo o gatilho. Armando ficou 7 dias sem tomar a medicação. Ele tossia tão forte que chegava a cuspir sangue. Mas Darren apenas ficou vermelho, descarregou minha arma e me empurrou porta afora como se eu fosse algo contagioso. Agora eu entendia. Não era que ele não quisesse ajudar. Ele não podia. Armando bufou friamente. Prestem atenção.
Até Heath voltar da recuperação em Washington, D.C., ninguém ajuda Carolina. Não importa o quanto ela implore ou chore. Mesmo que ela esteja morrendo na sua frente, não mexam um dedo. Heath é sensível, e a depressão dela está começando a melhorar. A punição da Carolina precisa durar os 5 anos completos. Nem um dia a menos. Se alguém chatear Heath, vai se arrepender. A sala privativa ficou em silêncio absoluto. Alguém falou de forma hesitante. General Reed, e se a cara descobrir e ficar chateada? O senhor não está preocupado? Armando bufou. Chateada? Eu a criei. Sem mim, ela estaria morta na sarjeta. E daí se ela ficar chateada por um tempo? Mas Heath é diferente. Ela não tem ninguém. Depois de tudo que passou, devo ser bom para ela. Seus olhos percorreram a sala. Se uma única palavra disso chegar aos ouvidos da Carolina, não me culpem por ser impiedoso. Encostei-me na parede fria, meus membros ficando dormentes. Então era isso. Aqueles 5 anos pelos quais sacrifiquei tudo não passaram de uma punição cuidadosamente planejada. Se Heather Crawford sequer franzisse a testa, Armando seria bom para ela, e trataria meu futuro e minha glória como nada. Quis rir, mas um gosto metálico encheu minha garganta. Nesse momento, um telefone tocou dentro da sala privada, e passos se aproximaram da porta. Não tive tempo para me esconder. Ao me virar rapidamente, esbarrei no gerente do hotel, que estava trazendo vinho. A garrafa de bebida militar em sua bandeja se estilhaçou no chão. A expressão do gerente mudou drasticamente, e ele me deu um tapa no rosto. Naquele momento, a porta da sala privada se abriu. Armando saiu com passos largos, mas nem olhou na minha direção. Em vez disso, abriu os braços para segurar Heather enquanto ela se jogava sobre ele. Você voltou sozinha? Combinamos que eu iria te buscar. A risada de Heather era leve e brilhante. Senti sua falta, Armando. Queria te surpreender. Usando uma máscara, desabei no chão frio de mármore, a menos de 1 metro deles. Meus olhos avermelhados ardiam com os diamantes brilhantes no relógio de pulso de Heather. Um único desses diamantes poderia ter pago 3 meses de medicamentos importados de Armando. O gerente avançou cautelosamente e disse com um sorriso bajulador. General Reed, sinto muito mesmo. Essa idiota quebrou a bebida. As botas militares pretas de Armando pararam na minha frente. Ele franziu a testa impaciente. Chega. Apontando para mim, disse. Você quebrou? Limpe o carpete com as próprias mãos. Se Heath pisar no menor pedaço, você vai engolir. Cada pedacinho. Fiquei de joelhos, movendo-me devagar pelo carpete. Cacos de vidro perfuraram minha pele, deixando trilhas finas e densas de sangue. Heather soltou um leve chiado e entrelaçou o braço com o de Armando. Armando, meus pés doem. Eu realmente te mimei, não foi? Aqui, deixa eu te carregar pra fora. Esse lugar está uma bagunça. A bota militar preta pisou nas costas da minha mão e saiu sem hesitar. Caída onde estava, olhando para minhas palmas ensanguentadas, soltei uma risada baixa e vazia. Lágrimas misturadas com o sangue quente que escorria do meu nariz pingaram no chão. O gerente ficou surpreso. O que está acontecendo? Por que seu nariz está sangrando tanto? Cambaleei e limpei o rosto com força na manga. O tecido ficou instantaneamente manchado de vermelho. Talvez eu esteja morrendo. Ignorando sua expressão atônita, me virei e saí, cada passo doloroso deixando marcas vermelhas no chão. Quando empurrei a porta da nossa casa, o som de vidro quebrando veio da cozinha. Armando tentava se apoiar nos braços, lutando para se levantar da cadeira de rodas virada. Quando me viu, seu corpo ficou rígido por 1 segundo. Então abaixou a cabeça com os olhos vermelhos. Cara, só queria esquentar um pouco de leite para você. Eu sou tão inútil. Que fardo! Suas palavras se arrastavam. Cuspe escorria do canto da boca. Com as mãos trêmulas e aquele olhar desesperado, ele era o retrato perfeito de um homem consumido por anos de ela. Percebi então, antes do diagnóstico, ele era um maníaco por limpeza. O homem que limpava sua pistola de serviço 3 vezes ao dia, que exigia que seu uniforme fosse perfeitamente passado. Ele fingiu ser esse desastre quebrado e doloroso por 5 longos anos, tudo por causa de Heather. Certo. Quase tive vontade de pegar uma faca e abrir o peito dele para ver se o coração era de pedra. Percebendo meu silêncio, ele deixou os ombros caírem. Olha pra mim, coberto de sujeira. Cara, você deve estar enojada. Só vai. Me deixa aqui. Sem dizer uma palavra, fui até ele, endireitei a cadeira de rodas e o ajudei a se sentar. Depois peguei um pouco de água e comecei a limpar seu rosto e suas roupas com cuidado. A mão dele disparou e segurou meu pulso. Seus olhos fixaram minha palma ensanguentada. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Encarei a preocupação fingida em seus olhos. Alguém que parecia exatamente com você, Armando, no Hotel Azure. O maxilar de Armando se contraiu instantaneamente. Continuei sorrindo enquanto acrescentava. Mas eu sei. Não poderia ter sido você. Você nunca mentiria para mim, né? Armando desviou o olhar. Claro que não. Cara, você significa tudo para mim. Eu nunca mentiria para você. Segurei as lágrimas que ardiam nos olhos e o levei para fora da cozinha. Depois de preparar o jantar, levei a comida para a mesa, só para encontrar a sala vazia. O celular de Armando vibrava continuamente. Atendi a ligação. A voz de Armando veio do outro lado. Seja boazinha, Heath. Tenho uma grande surpresa para você. Eu mesmo vou comemorar seu aniversário amanhã. A voz de Heather do outro lado era suave e gentil. Mas
Amanhã também é aniversário da Cara. Ela não vai ficar chateada se você não estiver com ela? Não seja boba. Você é quem mais importa para mim. Cara não comemora aniversário há anos. Ela já está acostumada. A voz de Heather se iluminou. Oba! Armando, você é o melhor! Fiquei parada na porta por um bom tempo. No fim, desamarrei silenciosamente meu avental e fui embora. Quando Armando saiu de carro, a casa já estava vazia. Um prato de macarrão e um comprimido importado, embrulhado em papel alumínio, estavam sobre a mesa de jantar. Normalmente eu já teria saído para o turno da noite a essa altura. A lembrança do meu rosto pálido, do corte profundo na palma da mão e das minhas costas finas e frágeis, tão frágeis que pareciam prestes a quebrar, passou pela mente de Armando. Por um momento, um pânico inexplicável tomou conta de seu coração. Ele rapidamente pegou o telefone e discou. No dia seguinte, no hospital militar. Levei Armando para um exame de acompanhamento. O médico responsável parecia animado. Senhora Massey, há um instituto de pesquisa em Washington, D.C., com um tratamento direcionado para ela, com resultados notáveis. Consegui uma vaga para o General Reed participar do tratamento experimental. Eu estava muito mais calma do que ele. Quais são as chances de recuperação? Mais de 80%, Israel Reddit. Os olhos de Armando ficaram vermelhos no momento certo. Cara, finalmente posso melhorar. Vou ter mais tempo com você. Meus lábios se curvaram em um leve sorriso. Armando, se apenas um de nós puder viver, não importa quando. Espero que seja você. Ele pareceu surpreso, franzindo profundamente a testa. Do que você está falando? Nós dois vamos viver vidas longas e saudáveis. Quando eu me recuperar e voltar ao serviço, você ainda será a melhor atiradora de elite do distrito militar, deixando todos nós orgulhosos. Mas eu não queria mais ser o orgulho de ninguém. E eu também não queria mais o Armando. O médico me pediu para sair do consultório dizendo que o processo de exame era complexo. Mas eu sabia que era só uma desculpa para me mandar embora. Fiquei onde os corredores se encontravam e observei enquanto Armando trocava rapidamente o avental hospitalar e caminhava com firmeza até o elevador. Lá embaixo, o familiar carro preto com placa militar já o esperava. Desviei o olhar silenciosamente e entrei em outra sala de exames no final do corredor. Senhorita Massey, o tumor no seu cérebro está comprimindo nervos importantes. Receio que a cirurgia não seja mais uma opção. O médico suspirou profundamente. Se você tivesse vindo apenas 2 semanas antes, talvez houvesse esperança. Agora, restam apenas alguns dias. Sugiro que reserve um tempo para se despedir da sua família. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de assentir lentamente. Depois que eu morrer, por favor, me cremem. Quanto às minhas cinzas, por favor, entreguem-nas na área residencial da família, na base militar West Star, ao Major-General Armando Reed. Depois de entregar até o último dólar que tinha, saí do hospital. Nesse momento, meu celular acendeu com uma nova mensagem. Venha para a área residencial da família. Era de Heather. Chamei um táxi e segui para a base militar West Star. Já fazia 5 anos. A casa unifamiliar na área residencial, que eu achava que havia sido vendida há muito tempo, agora estava bem iluminada, decorada como um castelo de conto de fadas. Os convidados circulavam, o ar cheio de conversas, perfumes e comida fina. Heather usava uma tiara de diamantes e um vestido branco sob medida impecável, seu braço intimamente entrelaçado com o de Armando. Cercados por convidados, estavam diante de um bolo imponente de 6 andares. Ela entrelaçou as mãos, a voz doce como açúcar. Espero poder ser a única princesa no coração de Armando para sempre. Sorrindo, Armando tirou uma caixa de veludo azul escuro do bolso do uniforme. Ele a abriu. Naquele momento, todo o sangue do meu corpo gelou. Era um par de pulseiras de esmeralda. Dizia-se que eram passadas pela família Reed, destinadas apenas à esposa do filho mais velho. No meu 18º aniversário, Armando as colocou na minha mão. Cara, quer você me aceite ou não, você sempre será a princesa mais preciosa do meu coração. Eu as valorizava mais do que a minha própria vida. Mesmo nos meus momentos mais desesperados, eu as mantinha seguras a todo custo. Mas agora, haviam sido ajustadas para um tamanho menor, com outro nome recém-gravado por dentro. Heather Crawford. Em meio aos aplausos e gritos da multidão, Armando as colocou solenemente no pulso fino de Heather. Minha princesa, parabéns. Seu desejo se realizou. Eu não fazia ideia de como consegui sair daquele espetáculo ofuscante. Meu celular vibrava sem parar no bolso. Sabe, eu te reconheci no Hotel Azure, cara. Você viu? Essas pulseiras de esmeralda agora são minhas. Armando também. Você não passa de um cachorro de rua que ele jogou fora. Que patético. Um perdedor como você já devia morrer. Qual é o sentido de viver? Ah, e antes de você ir, pedi para o Armando preparar um pequeno presente de aniversário para você. Aproveite. Vaguei pelas ruas sem rumo por um dia inteiro, me sentindo morta por dentro. Só depois do anoitecer, voltei para o apartamento desgastado que aluguei. Então vi o chamado presente. A porta da frente estava escancarada. Lá dentro, tudo estava em completo caos, como se um tornado tivesse passado por ali. Armando estava imobilizado de bruços no chão, com os braços torcidos atrás das costas e o novo uniforme sujo. Ele lutava, com as veias do pescoço saltadas. Faz tempo, Carolina. O homem responsável mastigava um palito de dente. Hora de pagar o mês, né? Meu rosto ficou horrivelmente pálido. Paguei tudo o que devo.
Sério? Ele zombou, pressionando o pé nas costas de Armando. Acho que não. O quê tentando fugir? Fico pensando, quantos golpes essa dívida ainda aguenta? Cara, não se preocupe comigo. Corre, só sai daqui. Deixa que me espanquem até a morte. Eu já estou quebrado mesmo. Essas palavras de novo. Eu já tinha ouvido isso 1000 vezes nos últimos 5 anos. Exausta, fechei os olhos. Eles vinham cobrar dívidas repetidas vezes, mas nunca realmente tocavam em Armando. E eu? Para proteger esse mentiroso que me enganou tão completamente, fui espancada até ter costelas quebradas, uma perna fraturada, até não sobrar mais nada de mim. Um gosto metálico subiu à minha garganta. O que você realmente quer? Minha voz saiu rouca. O líder me olhou com desprezo. Rasteje entre as nossas pernas, um por um. E para cada um de nós, lata como um cachorro 3 vezes. Faça isso e ficamos quites. Vamos considerar um espetáculo. Não, cara, não faça isso! Armando rugiu com os olhos vermelhos. Ele tentou se levantar, mas foi empurrado de volta com força. Meus lábios se contraíram em uma linha dormente e vazia. A última faísca de esperança no meu coração se apagou completamente. Ok. Ouvi a mim mesma dizer, estranhamente calma. Se é isso que você quer, tudo bem. Então estamos quites. Eu estava falando com os homens, mas Armando de repente ergueu o olhar, um lampejo de pânico nos olhos. Mas então ele se lembrou da promessa feita a Heather. Essa era a última lição. Quando Carolina passasse por isso, ele a levaria para casa e compensaria tudo 10 vezes. Ele tinha uma vida inteira para consertar as coisas. Então virou o rosto. E fingindo resistir, usou secretamente a pequena câmera escondida na manga para tirar uma foto minha ajoelhada diante daqueles homens. Ele enviou. Eles foram embora. Fiquei deitada no chão por uma eternidade até encontrar forças para me levantar. Armando, com os olhos vermelhos, rastejou até mim. Ele pretendia continuar sua atuação miserável, mas as palavras morreram quando viu o olhar vazio nos meus olhos. No dia seguinte, o médico veio buscar Armando para levá-lo a Washington, D.C., para o tratamento direcionado. Antes de entrar no carro, Armando segurou minha mão, olhando para trás repetidas vezes. Cara, me espera. Prometo que você vai pegar seu rifle de precisão e ser a estrela da base de novo. Ninguém jamais vai te machucar. Sorri sem dizer nada. Então observei em silêncio enquanto o carro desaparecia pela rua. Um momento depois, me inclinei de repente, cobrindo a boca. Sangue escorria pelos meus dedos. O médico me disse que quando o tumor se rompesse, tudo acabaria. Que estranho. Quando eu caí, não senti medo nenhum. Fragmentos de dias mais quentes passaram pela minha mente. Armando me trouxe do frio cemitério dos mártires, prendendo meu cabelo em Maria Chiquinhas de forma desajeitada. A vez em que errei o alvo no meu primeiro exercício de tiro real, ele me repreendeu severamente e depois colocou doces no meu bolso. Quando tive febre alta e fiquei inconsciente, ele permaneceu ao meu lado a noite toda, segurando minha mão e dizendo repetidas vezes: Cara, não tenha medo. Estou bem aqui. E a última lembrança, ele dizendo: Cara, você merece tudo de melhor neste mundo. Algo quente escorreu pelas minhas bochechas. Com dedos trêmulos e manchados de sangue, abri meu celular. Com as últimas forças, digitei cada palavra. Armando, não vou mais esperar por você. Você me criou, e eu chateei a Heather. Então deixe esta vida quitar as 2 dívidas. Só me enterre ao lado dos meus pais. Apertei enviar. Então fechei os olhos, fraquejando. Naquele momento, meu celular no chão começou a vibrar descontroladamente. No momento em que Armando embarcou no jato particular, Heather voou até ele como um passarinho feliz. Armando, você finalmente vai viajar comigo! Ela tirou um grosso diário de viagens, cada página cheia de fotos e bilhetes, marcados com lembranças de todo o mundo. Ele seguiu o trajeto de Heather nos últimos 5 anos de recuperação. Por onde quer que fosse, Armando organizava a segurança de alto nível, as viagens mais confortáveis e os hotéis mais luxuosos. Ele havia mimado completamente Heather, mas, para continuar mentindo para mim, fingiu ser um homem à beira da morte por 5 anos. Ele morava naquele apartamento apertado e desgastado comigo, comendo a comida mais barata. Ele me viu sair do exército enquanto eu trabalhava em vários empregos, noite após noite, até a exaustão. Tudo para pagar seu remédio, absurdamente caro. E desta vez não foi diferente. Heather disse que queria viajar com ele, então ele inventou outra mentira e me deixou para trás naquele apartamento frio e sufocante. Nos últimos 5 anos, ele mentiu tantas vezes que mentir se tornou instinto. Mas agora, pouco antes da porta da cabine se fechar, a imagem da figura magra para quem ele havia olhado para trás o atingiu de repente. Uma dor aguda atravessou seu peito. Era quase insuportável. Armando, por que você não está falando comigo? Heather fez bico, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Se você não suporta deixar a cara, ainda pode voltar. Ainda há tempo. Eu sei. Eu sou a intrusa. Eu entendo que ela me odeia, e sei que você deve achar que sou horrível. Armando já tinha ouvido isso dela inúmeras vezes. Toda vez que ela dizia isso, ele sentia pena dela e tentava compensá-la ainda mais. Mas hoje, ele apenas franziu profundamente a testa. Pela primeira vez, não correu para confortá-la. Heather era filha do falecido companheiro de Armando. Nós crescemos juntos na base. Após a morte do pai dela em serviço, sua mãe faleceu pouco tempo depois.
Ao vê-la sozinha, Armando passou pelos trâmites para adotá-la. Criar 2 meninas pesava ainda mais sobre ele. Não querendo ser um peso, me esforcei ao máximo, treinando, estudando, tentando ser o orgulho dele, não o problema. Mas naquela época, com medo de perder sua única âncora, aquilo que encontrou depois de perder tudo, Heather secretamente fotografou um rascunho de um documento confidencial sobre ajustes no treinamento da base de Armando e o enviou a um rival que observava sua posição. Naquele dia, eu a peguei do lado de fora do escritório. Furiosa, levantei a mão para dar um tapa nela. Antes que eu pudesse, Armando, que havia corrido de volta, agarrou meu pulso com força. Tudo o que ele viu foi meu rosto contorcido de raiva e os ombros trêmulos e encolhidos de Heather. Ela chorou lastimavelmente, lágrimas escorrendo. Cara, eu sei que você está chateada porque o Armando se importa comigo. Mas juro que não toquei no documento. Se você insiste que fui eu... Enfrentarei qualquer investigação, até mesmo um tribunal militar. Eu não consegui dar o tapa. Em vez disso, Armando desferiu um golpe forte no meu rosto. O som seco ecoou e a fria decepção em seus olhos me atravessou como uma faca. Olhe para você, Carolina. Não ouse se chamar de família de soldado. Você me decepcionou completamente. Israel Reddit. Foi a primeira vez que ele me bateu, e a partir daí, ele ficou completamente do lado de Heather. Sempre que ela chorava, era porque eu estava sendo mesquinha e ciumenta. Sempre que ela fazia birra e fugia, era porque eu a pressionava. Sempre que a depressão dela piorava, era porque eu tinha dito algo que a abalava. Mais tarde, quando a família Reed caiu, Heather foi enviada imediatamente para o exterior para a recuperação. Na época, eu ingenuamente acreditava que os 10 anos que Armando e eu passamos confiando um no outro eram inquebráveis. Uma parte de mim ficou silenciosamente aliviada por ela ter ido embora. Sem ela entre nós, as coisas voltariam a ser como antes. Mas a realidade foi fria e cruel, destruindo minha fantasia. Heather não foi mandada embora. Em vez disso, Armando providenciou para ela uma vida luxuosa e despreocupada que eu jamais poderia imaginar. Enquanto eu apanhava em ringues de boxe por algumas centenas de dólares para pagar o remédio de Armando, tossindo sangue, mas me recusando a desistir. Heather estava em uma estação de esqui nos Alpes, reclamando que seu instrutor particular não era profissional o suficiente. Armando ficou em silêncio por muito, muito tempo. Apenas o zumbido baixo dos motores preenchia a cabine. Memórias que ele havia ignorado deliberadamente voltaram com força. Meus olhos brilhando toda vez que acertava um tiro perfeito no estande. Eu juntando meu pagamento para alimentar os cães de rua aposentados perto do portão da base. Desde pequena, exceto aquela vez com Heather, nunca fui má com ninguém. Ele percebeu que meu bullying contra Heather existia apenas na versão que Heather contava. Irritado, puxou a gola do uniforme. Os soluços delicados de Heather ao seu lado agora o deixavam inquieto. Ninguém acha que você é horrível, disse por fim, com a voz rouca. Estou aqui agora, não estou? Não diga coisas assim de novo. Não importava o que acontecesse, Heather era a garota que ele havia protegido todos esses anos. Ele suavizou a expressão e começou a se levantar. Vou pegar um suco para você. Nesse momento, o telefone militar criptografado ao lado dele acendeu de repente. Assim que Armando pegou o telefone, Heather se inclinou e o arrancou da mão dele. Fazendo bico, ela sacudiu o braço dele. Armando, estou com fome. Você pode me trazer uma fruta? Armando havia entregue temporariamente suas funções militares e resolvido todos os arranjos médicos. Achando que não poderia haver nada urgente, ele assentiu e seguiu em direção à cozinha. Quando voltou com uma bandeja de frutas fatiadas, a tela do celular já estava apagada. Com um sorriso doce, Heather devolveu o aparelho. Foi só seu ajudante confirmando essa escala. Mandei recebido para você. Ele não pensou 2 vezes e voltou a olhar para as nuvens infinitas e o mar. Por algum motivo, sentiu um vazio no peito, como se estivesse perdendo algo. Nas 2 semanas seguintes, manteve o celular quase sempre desligado, dedicando todo o seu tempo a Heather. No voo de volta, antes mesmo de o jato pousar, ele ligou o celular, animado, e abriu o chat que havia fixado. Aquele que permanecera em silêncio por tanto tempo. Seus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos antes de enviar uma mensagem de voz, com um tom incomumente ansioso e levemente hesitante. Cara, o tratamento foi melhor do que eu esperava. Estarei em casa hoje. Espere por mim, vou levar seu bolo de morango favorito. Um bolo de morango não era nem de longe suficiente, claro. Ele ligou imediatamente para seu ajudante. Limpe e redecore a casa na área residencial da família na base West Star, exatamente como a cara gosta. Entre em contato com a logística e mande fazer um conjunto completo de roupas de treino e roupas casuais para ela. Sim, estime o tamanho atual dela. E aquele veículo off-road de grau militar que ela sempre quis, dê um jeito de conseguir um para ela. Além disso, transfira parte dos bens em meu nome inteiramente para ela. Faça isso o quanto antes. Heather ouvia de lado, as unhas cravando nas palmas, o ciúme se contorcendo dentro dela como veneno. Forçou um sorriso, a voz levemente amarga. Armando, você é tão bom com a cara. Queria ter te conhecido primeiro. Quando eu vacilo, você me afasta. Mas cara, é diferente. Não importa o quão teimosa seja, você sempre a aceita de volta. Armando franziu a testa, a voz baixando. Cara já sofreu o suficiente. Os últimos 5 anos foram minha promessa a você e... Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras.
E eram para que ela fosse temperada pela vida. Prometi que cuidaria de você, mas você nunca deveria querer o que não é seu. Ele olhou para ela, o olhar afiado como uma lâmina. Lembre-se, jurei proteger a cara sob a bandeira militar. Tudo o que minha família tem é dela. Cumpri minha palavra com você. Como ela não gosta de você, vou providenciar um apartamento na cidade. Você vai morar lá a partir de agora. As palavras o atingiram Heather profundamente. Seu rosto empalideceu, e as lágrimas começaram a cair imediatamente. Armando, você vai me deixar? Mas você mesmo disse na festa que realizaria meu desejo. Como pode voltar atrás agora? A expressão de Armando ficou ainda mais fria. Nunca neguei que te adotei. Continuarei cobrindo suas necessidades. Quando eu tiver tempo, vou te visitar e manter seu padrão de vida. Mas devo muito à cara pelos últimos 5 anos. De agora em diante, ela não vai mais sofrer nem se machucar. Ela está machucada? E eu? Heather perdeu o controle, arrancando as pulseiras de esmeralda e erguendo-as diante dele, o rosto marcado pelas lágrimas. Olha! Você me deu isso! Disse que eram sobre aceitação e legado, que só a esposa do filho mais velho poderia usá-las. Como pode voltar atrás agora? A carranca de Armando se aprofundou ao ver o descontrole de Heather. Israel Reddit. Pela primeira vez, ele enxergou claramente quem ela realmente era. Heather, disse ele devagar com a voz gelada. Olhe bem. Mandei fazer essas pulseiras que você está usando depois, baseadas nos originais. E... Ele fez uma pausa, um arrepio passando por seus olhos diante do absurdo das palavras dela. Você realmente achou que eu te daria as relíquias da minha família? Elas são para minha futura esposa. Por que eu daria a outra pessoa? O desprezo em sua voz foi como um tapa invisível no rosto pálido de Heather. Chega, pare de se envergonhar. Ele se virou, o tom sem espaço para discussão. Se você não quiser o apartamento na cidade, posso providenciar para você morar no exterior. O suporte será o mesmo. Heather se recostou na cadeira, o corpo inteiro gelando. Finalmente a atingiu, com clareza brutal. Não importava o quanto tramasse ou manipulasse. Certos títulos e pertencimentos nunca poderiam ser roubados. De repente, lembrou-se da mensagem desconhecida que havia apagado do celular de Armando 2 semanas antes, e de todas as provocações cruéis que enviara usando o celular dele. Um arrepio percorreu sua espinha, fazendo-a estremecer incontrolavelmente. No momento em que o avião pousou, Armando dirigiu direto para o antigo prédio, sem nem trocar a roupa casual. Enquanto revisitava lugares antigos com Heather nas últimas 2 semanas, o nome de Carolina havia passado por sua mente mais vezes do que conseguia contar. Eu deveria trazer a cara aqui algum dia. Ela adoraria o oceano. Pensamentos assim o acompanhavam por toda parte. Agora, a punição havia acabado, e era hora de trazer sua pequena soldada para casa. Mas quando empurrou a familiar porta de ferro enferrujada, foi recebido por um silêncio frio e absoluto. Uma fina camada de poeira cobria a mesa. A roupa de cama barata estava dobrada com cuidado. O ar não dava sinal de vida. No silêncio, ele se lembrou da mensagem de voz que havia enviado. Aquela que nunca recebeu resposta. Um desconforto agudo apertou seu peito, deixando seus dedos frios. Ele chamou seu ajudante imediatamente, a voz levemente trêmula sem perceber. Encontre a Carolina. Agora. Após uma pausa, o ajudante respondeu em um tom mais grave do que ele jamais ouvira. General Reed, acho que o senhor deveria voltar primeiro para a base West Star. Na área residencial da família, na base militar West Star. Armando empurrou a porta da frente entreaberta. Lá dentro, um médico de jaleco branco e seu ajudante estavam na sala de estar. Sobre a mesa de centro repousava uma caixa quadrada de madeira escura. O médico assistente, Emílio Garza, virou-se. Sua expressão era solene ao erguer a caixa com ambas as mãos e oferecê-la a Armando. Armando não a pegou. Seu rosto estava horrivelmente pálido enquanto encarava o objeto, como se fosse a coisa mais absurda e aterrorizante que já tinha visto. Dr. Garza, disse ele com os lábios se curvando em algo que lembrava um sorriso, embora seus músculos estivessem rígidos. Cara, aprendeu a me assustar agora? Chega. Quanto ela te pagou para concordar com isso? Eu pago 10 vezes mais. Diga para ela sair. Emílio olhou para Armando. Não havia medo em seus olhos, apenas uma profunda pena e um traço de desprezo que não conseguiu esconder. Ele balançou a cabeça e colocou a urna de volta suavemente sobre a mesa. General Reed, a senhorita Massey foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno há 1 ano. Se tivesse feito a cirurgia naquela época, teria 70% de chance, mas ela recusou. Disse que seu dinheiro e energia precisavam ser guardados para o seu tratamento. Ela ainda tinha 20% de chance há 1 mês, mas também desistiu. Gastou suas últimas economias com medicamento importado que o senhor precisava. A voz de Emílio era firme, e cada palavra cortava fundo. Ela estava exausta, desnutrida, com fadiga extrema, ferimentos novos sobre antigos. Tinha pouco mais de 20 anos, mas seu corpo era o de alguém à beira da morte. Seu olhar percorreu a sala ampla e bem decorada, antes de parar no uniforme impecável de Armando. Ela abriu mão da própria vida por um paciente com ela. Seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Ela cuidou do senhor até o último suspiro. Mas parece que o senhor não merecia isso, General Reed.
Foi o último desejo dela que eu trouxesse suas cinzas até o Senhor. Meu trabalho termina aqui. O que o Senhor fizer a partir de agora é sua escolha. Após falar, Emílio fez uma saudação militar precisa e se virou para sair. No instante em que a porta se fechou, um estrondo ensurdecedor de vidro quebrando ecoou dentro da casa, seguido por um rugido abafado. Armando permaneceu sentado no canto da sala da tarde até a noite, imóvel como uma estátua. Documentos trazidos pelo ajudante estavam espalhados pelo chão. Provas frias das mentiras cuidadosamente construídas ao longo de 5 anos e de tudo o que ele escolheu ignorar. O som de uma chave girando quebrou o silêncio absoluto. Cantarolando, Heather empurrou a porta, os braços carregados de sacolas de lojas de luxo. Antes que pudesse acender a luz, uma força brutal a empurrou ao chão. As sacolas caíram, espalhando roupas e joias pelo piso. Um grito ficou preso em sua garganta. Nas sombras, uma figura alta se ergueu lentamente. As luzes se acenderam. Armando estava diante dela. O uniforme ainda perfeitamente alinhado. A expressão mortalmente calma. O gelo em seus olhos era suficiente para congelar qualquer um. Quando o olhar de Heather caiu sobre a urna escura e os papéis espalhados, suas pupilas se contraíram violentamente e seu corpo começou a tremer. Armando olhou para baixo, a voz fria. Eu pergunto. Você responde. Entendeu? Heather assentiu freneticamente, o rosto sem cor. Foi você quem vazou o rascunho do documento de treinamento naquela época? Ela assentiu de novo, tremendo. Todas aquelas vezes em que disse que a Carolina te excluía, te forçava, te provocava. Você encenou tudo e a incriminou? O suor frio encharcou as costas de Heather. Ela rastejou para frente, tentando agarrar a barra da calça dele, mas ele a chutou sem piedade. Israel Reddit. Última pergunta. Sua voz era assustadoramente baixa. Você apagou a mensagem que a Carolina me enviou antes de morrer? E aquelas mensagens odiosas depois? Foi você quem enviou do meu celular? As defesas de Heather desmoronaram. Ela caiu em soluços histéricos. Armando, eu só estava com medo. Carolina teve 10 anos com você. O que eu tinha? Eu só queria ser a pessoa mais importante para você. Só queria manter a vida despreocupada que tinha. Isso está errado? Qual o problema em lutar pela vida que eu queria? Enquanto Armando encarava o rosto dela, distorcido pelas lágrimas, o canto de sua boca se curvou lentamente. O sorriso nasceu no fundo da garganta, baixo e rouco no início, depois crescendo. Transformou-se em uma risada áspera, quase enlouquecida. Ele riu até se curvar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por causa dessa cobra gananciosa e ardilosa, ele passou 5 anos destruindo a pessoa que mais amava. Entre gritos dilacerantes, Heather foi levada. Ninguém jamais soube para onde. Logo depois, pessoas com conexões no círculo ouviram vagamente que ambas as filhas adotivas de Armando haviam morrido de doença, uma após a outra. Mas apenas Carolina teve um funeral grandioso. Em uma pequena e acolhedora cidade fronteiriça no sul, onde o verde permanecia o ano inteiro. Eu estava agachada diante da velha televisão do meu senhorio, assistindo a uma reportagem de uma grande cidade do norte. Na tela, um funeral solene e de grande destaque acontecia. Diante de uma lápide, um homem de uniforme militar impecável parecia magro, consumido até os ossos. Chorava tanto que o corpo inteiro tremia, precisando ser amparado várias vezes apenas para conseguir se manter de pé. Emílio! Disse com a voz abafada por um pedaço de maçã. Olha, ele está chorando assim. É a irmã dele que morreu. Ela parece tão jovem. Que pena. O noticiário cortou para um close da lápide. A garota da foto tinha um rosto calmo e sereno. Inclinei a cabeça, observando a imagem por um momento, antes de apontar para a tela, surpresa. Ei, Emílio, vem ver. Ela não parece um pouco comigo? Emílio colocou a cabeça para fora da cozinha, com um avental amarrado à cintura. Olhou para a TV e respondeu com firmeza. De jeito nenhum. Cara, você é muito mais bonita. Sorri, satisfeita. Então desliguei a televisão e fui saltitando até a cozinha para ajudá-lo. Eu sabia que Emílio não era meu irmão de verdade, mas ele foi a pessoa que melhor me tratou neste mundo. Eu me lembrava. Já tinha morrido uma vez. E foi ele quem me trouxe de volta. O preço foi esquecer tudo do passado. Quando acordei sob as luzes fortes da sala de cirurgia e olhei para meus pulsos finos, marcados por cicatrizes, minha mente estava completamente vazia. Talvez eu devesse ser grata. Minha vida anterior devia ter sido dolorosa demais para ser lembrada. Parabéns pelo seu renascimento. Uma mão quente apareceu diante de mim. Na palma, havia um pedaço de fruta embrulhado em papel colorido. Iluminado pela luz do sol que entrava pela janela, ele sorria gentilmente. Mas seus olhos carregavam um alívio profundo que eu não conseguia compreender. Naquele momento, por algum motivo, senti meu nariz arder. Ele me contou que tinha uma irmã com a mesma doença e que não conseguiu salvá-la. De certa forma, meu renascimento o redimiu. A partir daí, ele se tornou meu irmão. Éramos tudo o que restava um para o outro. Eu o segui quando ele se transferiu do hospital militar para essa cidade tranquila e pacífica do sul. Nossa vida era simples, mas acolhedora. A única surpresa veio cerca de 6 meses depois. O homem que eu tinha visto chorando na TV de alguma forma encontrou o caminho até aqui. Quando me viu, congelou. Então seus olhos ficaram vermelhos, e ele correu até mim com um sorriso emocionado, chamando meu nome repetidas vezes. Disse que foi ele quem me criou.
a pessoa mais próxima de mim no mundo. Franzi a testa. Uma sensação intensa de mentira e repulsa surgiu dentro de mim. Respondi em voz alta, cortando suas palavras. Você me criou? Onde você estava quando eu estava na mesa de cirurgia, quase morta? Foi você quem me deu todas essas cicatrizes? Por que só apareceu agora, depois de tanto tempo? Você é a pessoa mais próxima de mim? E é assim que me trata? Uau! Impressionante. Dei um tapa no rosto dele e o avisei, com firmeza, para nunca mais me seguir. Mas parecia que ele havia perdido a razão. Durante um ano inteiro, ele me seguiu como uma sombra persistente. Fizesse chuva ou sol, ele estava sempre atrás de mim, em silêncio. Até que um dia, desapareceu. Emílio me contou que ele havia morrido. Morreu de exaustão. Tinha dinheiro e status que muitos só podiam sonhar, mas insistia em trabalhar em quase 10 empregos por dia. Comia o pior tipo de comida, morava no lugar mais barato e quase não dormia, como se estivesse se punindo. No fim, desmaiou durante uma noite de chuva forte, enquanto fazia uma entrega. Ao ouvir isso, não senti muita coisa. Apenas uma leve vontade de suspirar. Ele deixou uma herança. Tudo para mim, por meio de um advogado. Eu não aceitei. Em vez disso, doei tudo para uma instituição de caridade de veteranos e para pesquisa sobre câncer cerebral. Afinal, ele e eu éramos apenas estranhos. Fim, que Deus te abençoe.